Para quem vem acompanhando a oficina da voz, há de lembrar que os últimos 2 encontros eu me dediquei a dar um desdobramento a partir da peça do Hamlet, a essa condição de nós encontrarmos no texto do Shakespeare esse exemplar bem significativo dos efeitos da ocupação por um sujeito da voz do outro. Particularmente quando essa voz cobra dele que ele realize alguns atos com o objetivo de se vingar. Mas não vamos nos esquecer também que a vingança que o pai do Hamlet passa para ele, passa envenenando os ouvidos do Hamlet, como diz o Lacan, para quem o Hamlet de fato foi quem foi envenenado nos ouvidos. Não vamos esquecer que esse pai transmite para esse filho uma dívida que ele próprio, pai do Hamlet, não estava à altura de sustentar, enquanto marido de uma mulher, já que ele estava aquém das condições dele de sustentar essa função. O próprio Hamlet vai denunciar no decorrer da peça o caráter irrisório do pai. Assim como aquilo que Lacan chama de um certo excesso da mãe de Hamlet em relação ao desejo sexual, não deixa de ter relação com essa sustentação precária que o pai de Hamlet mantinha como marido dela. Também, ainda que eu não esteja colocando tudo isso na mesma linha, estou dizendo que participa. Bom, isso me levou a considerar que existem efeitos dessa ocupação do sujeito pela voz do outro, e que eu assinalei com tanta insistência exatamente para que a gente não confunda essa ocupação pela voz do outro somente como sinônimo de superior, que no caso da peça de Hamlet se encontra colocado em mais destaque, já que se trata de um ordenamento, tu deves me pagar por isso, tu deves fazer o que eu não fiz, tu deves vingar a morte do teu pai. Nesse sentido, sim, nós temos uma presença do superior, mas a voz que vem do outro não se confunde somente com o superior. A problemática da voz vai para além daquilo que confere essas dívidas que são cobradas pelo superior. Se coloca fundamentalmente através dessa condição em que a voz atualiza a presença do outro sobre o sujeito. Em outras palavras, para o pai do Hamlet, ele deveria se ocupar de vingá-lo. É uma voz que define tanto o ato a ser cumprido, quanto a existência do Hamlet de ficar inteiramente detido nessa função. Nesse sentido, é um pai que não está nem um pouco interessado em se deter a particularidade do filho, tanto quanto das escolhas que ele decida fazer. O que importa para ele é que ele se vingue dele, pai. E quando ele retorna na cena do palácio, interferindo dos excessos do Hamlet junto à mãe, a única coisa que ele consegue falar é para que o Hamlet
se detenha em relação aos seus excessos de injúria dirigida à mãe. Então é uma voz que mesmo quando retorna, mesmo que retorne num momento onde o sujeito expressa autenticamente o seu ódio como primeira reação a esse desejo da mãe, a esse desejo na mãe, como diz o Lacan nessa situação, né? O desejo na mãe. Mesmo que o sujeito tenha esse abalo respondendo num primeiro momento pelo ódio, é verdade também que o pai do Hamlet, ao se presentificar solicitando a ele apenas calma, ele não contribui em nada para que o filho pudesse dar conta daquilo. É nisso que é um pai que mostra muito bem essa condição que qualquer pai, enquanto qualquer outro, que eu vou começar a aproximar essas duas funções, a função do pai e a função do outro, mas distinguindo-as também. Dessa maneira que um pai coloca em evidência a possibilidade nessa falta de reconhecimento, é bem indicativo da existência dos quadros de filicídio. O assassinato dos filhos seria um capítulo bastante extenso entrar nessa questão. E eu fiz referência ao Hamlet, procurando resgatar essa condição da ocupação de um sujeito pela voz do outro, seja no sentido superior, seja como presença do desejo do outro, com o objetivo de indicar também a complexidade do que, a partir de então, se apresenta a título do manejo da interpretação. Por quê? Porque existe uma surdez que é efeito dessa ocupação de cada um de nós pelo desejo do outro. Essa ocupação, durante muito tempo, numa análise, ela impede que o sujeito possa dar um tratamento à altura das questões que ele escuta, endereçadas a ele pelo psicanalista. Essa ocupação atinge níveis, por exemplo, em que o sujeito é capaz de, no discurso dele, fazer comparecer uma série de condições que são responsáveis pela sua problemática atual em relação ao seu sintoma, e ele praticamente fazer questão de não dar voz a isso quando ele fala, e sim de desviar numa outra direção que seria, vamos dizer assim, mais assimilável para ele para lidar. Então, é preciso reconhecer que cada um de nós é constituído por uma condição de surdez tanto quanto de cegueira. Freud indicou exaustivamente a condição de cegueira como constitutiva. E isso é claramente indicado por ele nas observações sobre o caso Hans, quando ele mostra que o menino queria ver o tempo todo o pipi da mãe, que por sua vez confirmava para ele que tinha. Era uma indução à alucinação, que essa frase da mãe convida. Bem, então isso coloca algumas questões para a prática do psicanalista, né? Porque eu fazia questão de mostrar que, inclusive, quando um psicanalista intervém no discurso do seu analisante, se ele leva isso em consideração, ele precisa levar em consideração também as diferentes modalizações sonoras que ele emprega na sua fala para que o sujeito possa escutar.
partir do princípio que é necessário manter tão somente um tom de caráter neutro, sem nenhum tipo de variação modulatória de intensidade da voz do analista, é deixar de lado uma questão decisiva, que é a surdez parcial que o sintoma determina. E os sintomas determinam surdez tanto quanto cegueira. Mas devido a existir a relação entre olhar e voz, o sintoma é responsável por provocar cegueira tanto quanto surdez. Uma vez que nós sabemos que a surdez não se confunde na psicanálise com aquilo que não se assimila em termos de onda sonora. Assim como aquilo que nós vemos não se confunde com aquilo que nós apreendemos no espaço em que nós nos encontramos. Por que isso? Exatamente porque o conceito de realidade em psicanálise se estrutura primeiramente em Freud através da fantasia. E tanto é verdade que nós nos estruturamos ao nascer através de uma cegueira e de uma surdez, que a premissa universal do falo é uma confirmação disso que eu estou falando. Só porque a premissa universal do falo, no sentido da suposição da existência da não castração do lado da mãe, é que nós podemos considerar os efeitos de uma surdez tanto quanto de uma cegueira. Já que o sujeito vai se abrir a essa realidade que não é mais a realidade tão somente estruturada pelo fantasma, na ligação entre imaginário e simbólico, e a grandeza da elaboração do estudo do Lacan, quando ele introduz o real no esquema da realidade, isso a nossa experiência de psicanalistas revela que é inteiramente verdadeiro. Por quê? Porque o sujeito se abre ao outro não é somente quando ele muda o sentido daquilo que ele está vivendo, mas quando ele experimenta a castração do outro como real através da angústia. Isso é constitutivo da sua realidade, poder experimentar a castração que vem do outro, exatamente porque a realidade não se refere ao sistema percepção-consciência, como supunha Freud na sua base de exercício no ego. Se há uma noção problemática em Freud, não diria redutora, mas reduzida, né? De não ter articulado a questão da estruturação da realidade a partir dando os desdobramentos necessários de considerar a incidência da castração do outro. Que a castração do outro não faz somente o sujeito mudar de sentido, produz angústia, consequentemente faz com que ele tenha que se deslocar, uma vez que ele cai do lugar em que ele se mantinha até então, na relação com o outro. Ele não tem mais como se sustentar nessa cena onde ele comparecia como objeto que supostamente satisfaria o outro, como objeto existente, dando a sua existência a isso. Ele não tem mais condição de se sustentar nisso. Então isso abala a maneira pela qual ele procurava ainda se satisfazer pelo sintoma, tanto quanto abala sua posição de gozo, na medida em que, ao ter que se deslocar e caindo,
ele não tem mais o mesmo valor para o outro mostrou que deseja outra coisa que não tem mais a ver com a suposição dele, sujeito. Bem, é nesse momento que o sujeito se atualiza como sujeito do significante, causado pelo significante, dividido por ele. Evidentemente que nem toda experiência do sujeito com significante é uma experiência que se dá através da presença da angústia. E por que não é a partir da presença da angústia? Porque existem significantes que nós nos valemos no campo da língua, que não são significantes que incidem sobre as questões decisivas da nossa estruturação. São determinados significantes que haverão de nos mobilizar no sentido de produção de angústia, porque são eles que vão colocar a questão decisiva, a partir do comparecimento deles, sobre a situação que a angústia abre. Ou seja, eu não significo mais aquilo que eu supunha que significava para o outro. Portanto, eu não sou esse que eu supunha que eu era. Mas isso não é mobilizado a qualquer momento, nem através de qualquer questão. Isso tem que tocar diretamente tanto a posição no fantasma, nessa crença, nessa significação de caráter absoluto como o fantasma introduz, quanto os significantes nos quais o sujeito se apoia para continuar dando sentido a essa tentativa de realizar um impossível esse, do qual ele já se encontra privado, uma vez que o sintoma é a expressão da sua falência. Ele é a expressão da sua falência tanto em Freud quanto em Lacan. Estou falando de sintoma, não de sintoma. Entendendo que a falência aí é a presença do real. O sintoma tenta encobrir a base de um compromisso capenga, o real que não deixa de se repetir. O sujeito se vê sempre empenhado para tentar refazer uma situação da qual ele se sabe perdedor. Então é aquele sujeito que habitualmente nós dizemos que está sempre correndo atrás do prejuízo. Que esse prejuízo que ele tenta recobrir com um sentido. E Freud deixa isso muito claro quando ele diz que o sintoma é uma formação de compromisso. É uma formação de compromisso entre aquilo que estava recalcado e aquilo que é possível de manter segundo o discurso da coerência do ego na doutrina dele. Para o Lacan, o sintoma também deixa em evidência a presença do real, porque, aliás, ele é o real no simbólico, tanto quanto o simbólico no real. Ele é o simbólico no real na medida em que esse sintoma se articula simbolicamente, ou seja, ele entra num discurso. E ele é um sintoma que se articula como real no simbólico, fazendo com que um simbólico fracasse, ou seja, lá onde falta discurso. Consequentemente, são essas diferentes manifestações de sofrimento, para as quais o sujeito não tem nenhum tipo de explicação e que comparecem abruptamente na vida dele. Por exemplo, que se chama habitualmente de síndrome do pânico. O que a síndrome do pânico revela? Revela que algum elemento do discurso ali fracassa. E que o sujeito sequer construiu uma posição subjetiva que pudesse dar um tratamento à altura dos conflitos da sua vida, de maneira a que isso não precisasse funcionar dessa forma.
Bem, eu me estendo nisso porque é fundamental que, face a essa cegueira e essa surdez que existem desde a nossa Constituição, né, a gente esteja suficientemente advertido para não transformar a prática psicanalítica numa espécie de ilusão de eficácia. A ilusão de eficácia, ela está inteiramente baseada na ideia de que basta comunicar algumas coisas ao analisante, ou que basta pontuar de maneira mais decisiva em alguns momentos da fala, seja com o objetivo de interromper a sessão ou deixar em estado de suspensão. Por que eu insisto nesse aspecto? Eu insisto nesse aspecto porque a ocupação de um sujeito pela voz, desde as articulações que eu estou trazendo via Hamlet, a leitura que o Lacan realiza em relação a essa economia do desejo, deixa bem indicado que existem problemas relativos, se existem problemas relativos à cegueira e à surdez, não é por acaso que no decorrer desses encontros eu tenho articulado também a importância do grito, que se encontram presentes nessa mesma conexão das intervenções do Lacan no Seminário 6. Por quê? Porque uma das presenças decisivas do grito em Hamlet tem a ver com ele poder fazer o luto. Quando ele pula na tumba, no enterro de Ofélia, e ele grita em relação ao irmão dela. Lacan considera esse pular na cova. Ali ele deixa cair. O que ele deixa cair nesse momento em que ele pula na cova e se identifica com o irmão da Ofélia? Ele deixa cair exatamente o peso da ocupação dessa vingança que o pai tinha transmitido para ele. E ele deixa cair nesse momento, pulando com seu corpo dentro do túmulo, porque é nesse momento que ele vai poder viver a perda desse objeto que em um determinado momento ocupou a função de objeto amoroso tanto quanto de desejo para ele. Então ele deixa cair o peso do pai e pode fazer um luto sobre aquilo que ele escolheu, mas que interrompeu essa escolha para poder levar adiante a vingança que o pai transmitiu para ele. Bem, então a função do analista é uma função, quando da interpretação, e por isso eu falei do grito, né? E falei também não só do grito na sessão de análise, né? Que evidentemente que o grito não é alguma coisa que deve ser identificada numa certa técnica de provocar espanto, provocar medo. Né? Se nós acompanharmos bem a função do grito, seja na peça do Hamlet, mostrando que é um momento de espanto em que ele deixa cair a necessidade de se vingar pelo pai, né? Então, é um grito de libertação nesse momento, é um grito de retomar a sua posição como homem, e não mais somente como filho, devotado a esse pai, tendo entregue a sua existência a ele. Mas o grito nós sabemos também que cumpre uma função muito determinante desde a nossa estruturação, que é através dele que o sujeito entra no circuito com o outro.
E é por via dessa condição daquilo que os teóricos chamaram do grito para, ou seja, do grito que já responde ao investimento do outro sobre o sujeito, que a partir dali o sujeito vai se fazer escutar. Então, há uma precedência da voz do sujeito, no sentido de se fazer escutar, de entrar no circuito da pulsão invocante, que vem precedida pelo grito. Por isso eu falei do grito como elemento de sustentação da voz. Porque é ele que prepara, é ele que faz com que o sujeito chame o outro. E ele chama o outro exatamente a partir do momento em que ele sofre os efeitos de ter se separado do corpo dele. Quando ele toma o primeiro tapinha e dá o seu grito, e espelha a sua primeira condição de respiração. Bom, então se o grito coloca em exercício o circuito com o outro, né? Coloca em exercício a possibilidade de se fazer escutar, o grito, na verdade, ele é íntimo a nós que somos falantes, tanto é verdade, a presença do grito é tão decisiva na nossa espécie que ela não deve ser comparada somente aos momentos de dor ou de exaltação mais problemática. Não, o grito, como eu falei no último encontro da Oficina da Voz, ele praticamente acompanha todas as emoções humanas, todos os afetos humanos. E ele está presente também na discursividade corrente. E está presente na discursividade corrente quando nós, no estabelecimento de algum diálogo, nós nos exaltamos, nós gritamos. Mas por que isso acontece? Acontece exatamente porque a nossa espécie está estruturada nessa condição de entrar num circuito com o outro, tendo como fundamento o grito. É preciso, que eu estou procurando estabelecer com vocês, uma articulação de forma a tornar o máximo possível isso íntimo um do outro. E ao tornar íntima essa presença do grito como sustentação da voz na estruturação, tanto quanto do comparecimento do sujeito do desejo no momento em que Hamlet pula para dentro da cova onde Ofélia estava sendo enterrada, isso significa que o grito, levado dessas duas formas, ele deve ser considerado como participante da experiência analítica. E ele participa da experiência analítica de duas maneiras. Tanto pela forma segundo a qual o analista maneja com a interpretação, quanto os efeitos que são produzidos pela análise de um sujeito nele sujeito. A partir da análise, muitos sujeitos começam a gritar. Antes não gritavam para algumas situações. Depois da experiência da análise, no decorrer da experiência da análise, eles gritam. Eles gritam por quê? Porque eles discutem. Porque eles fazem questão de serem escutados nas verdades que eles portam e que antes o sintoma deles e o compromisso na fantasmática familiar não os permitia acesso a um outro tipo de presença que não fosse o silenciamento. Então agora, seja num primeiro momento onde ele se faz escutar de forma decidida pelo grito,
tanto ele conquista esse outro lugar, quanto ele pode também se valer do grito como uma característica para atualizar a sua presença em diferentes questões familiares, conjugais ou de amizade que ele considera decisivo de ser escutado. E o grito, na nossa espécie que fala, que a voz é marcada pela possibilidade de produção de ondas sonoras, o grito se faz escutar. Tanto é que a gente brinca de gritar. Quando você é criança, se brinca de dar susto. Dá-se susto nos seus próximos sempre gritando. Saindo de trás da cortina, saindo de trás da parede, saindo de trás do sofá e assustando. Mas esse susto, da brincadeira de dar susto, o que ele traz de revelador? A importância de tocar o outro pela surpresa e pelo grito. E a surpresa é verdadeiramente uma condição que está em jogo na experiência analítica quando o analista maneja o discurso do analisante de forma a permitir que ele escute aquilo que ele está dizendo no sentido dele poder escutar. No sentido dele poder escutar é diferente de dizer no sentido daquilo que o analista entende. Porque aquilo que a gente vê em diferente momento do manejo das análises é o quê? Ou precipitação do analista, por exemplo, de falar antes da hora, ou de falar muito tempo depois, ou de falar parcialmente. Eu penso que articular nessa direção coloca a necessidade de levar a sério isso que Lacan afirma no Seminário do Sintoma, quando ele diz que o analista é a metade do sintoma do analisante. Ou seja, ele precisa estar suficientemente embrenhado e separado ao mesmo tempo, de forma que, pela separação, ele possa causar essa condição do sujeito escutar o que está sendo dito. Eu resolvi hoje, já que no Instituto Vox nós estamos trabalhando o Seminário da Ética, e tivemos aí os encontros sobre a Antígona, né? Eu resolvi voltar a essa questão que eu estava indicando antes, sobre, a partir dessa cena do Hémon, filho de Creonte, dentro da caverna onde a Antígona havia sido deixada pelo Creonte. Vocês sabem que chega um determinado momento em que o Creonte vai para dentro da caverna buscar o seu filho, porque ele teme que o filho possa ter um ato insensato, já que quando ele volta da condenação de Antígona, ele encontra com Tiresias. Então ele vai preocupado lá para a caverna, e quando ele chega lá, Antígona já havia se suicidado com um lenço no pescoço, pendurada na rocha. Hémon está em estado de desespero, de transtorno, abraçando o corpo de Antígona com a espada na mão. O pai exorta para ele sair de dentro da caverna, vendo o filho transtornado, Hémon vai na direção do pai para tentar assassiná-lo. Ele erra o golpe.
ele erra o golpe e enfia a espada na própria barriga, cometendo suicídio. Como entender o que está em jogo nesse ato suicida, nesse ato de Émon, e que interessa profundamente ao psicanalista quando ele reflete sobre a complexidade da relação do sujeito com o pai? Aqui é preciso que a gente considere uma certa separação. Eu vou estar partindo da peça onde existe a referência ao Creonte, mas não vamos nos esquecer que, além de não serem pessoas reais, eles são personagens, eu aqui vou me valer desses personagens no sentido das funções que nós podemos lê-los a partir da peça. Então, nesse sentido, é que eu penso que a arte ensina para a psicanálise, quando você se ocupa dela. Por exemplo, o teatro. Eles estão dizendo alguma coisa com esse texto, que não é apenas passar uma lição de que os oprimidos devem lutar contra os opressores. Bem mais além disso. Para entender o que está em jogo nessa passagem que interessa ao psicanalista no que se refere à relação do sujeito com o pai. Aqui eu vou tomar pelo lado do sujeito com o pai. E o pai aqui eu vou tomar no sentido simbólico. E esse sentido simbólico, ele se bifurca em termos do Lacan. Ele se bifurca porque tanto ele designa a metáfora paterna que se encontra presente no discurso da mãe, como índice da castração dela, quanto esse pai também se refere a essa possibilidade que um sujeito tem de realizar atos e de retirar significação dos seus atos, devido a ele estar estruturado por real simbólico imaginário. Então é porque nós temos um sujeito estruturado por real simbólico imaginário que essa ligação vai permitir a produção de atos que vão dar expressão ao real, que vão dar expressão ao imaginário e ao simbólico, mantendo-se entre si, mesmo quando um tem mais expressão que o outro, eles se mantêm ligados. Essa é uma condição para que a função do pai seja entendida quando Lacan pluraliza o pai. Mesmo que Lacan diga, por exemplo, que a angústia é a invasão do real no imaginário. O simbólico está aí, o simbólico está aí. Mas nesse momento da angústia, se trata da invasão do real, não da mediatização. A mediatização vai ser depois. Vai ser aquilo que eu estava me referindo ao conceito de realidade como emergência da castração do outro. Depois do sujeito dessa queda, ele vai dar uma significação diferenciada e, consequentemente, essa emergência da angústia não vai estar tão em evidência. Então, vai haver uma reconfiguração do nó. Não vai ter mais um lado que vai estar mais dominante sobre o outro, vamos dizer assim, mais consistente, numa ligação mais consistente. Bem, para entender isso que eu estou trazendo hoje, é preciso que a gente se situe em relação a 4 termos.
Eu vou procurar situar a peça do Sófocles por via de 4 termos, que são Creonte, Hémon, Antígona e o decreto. Bom, por que eu... Desculpe, faltou um 5º termo, e tem o coro. Bem, por que eu estou isolando esses 5 pontos e não o conjunto de elementos, personagens que estão na peça? Porque eu tenho o objetivo de articular uma questão para a qual esses 5 elementos são decisivos. E que essa questão tem a ver com lançar luzes sobre a significação do ato suicida de Hémon, falhando o ato criminoso sobre seu pai. Quando eu destaco esses 5 termos, é porque Creonte ele não é pensado em Antígona sem o decreto de não poder enterrar Polinice. Um não é sem o outro. E por que um não é sem o outro? Porque, como qualquer estudioso e leitor dessa peça já terá notado, que o decreto de não enterrar Polinice é uma lei de Creonte, dele Creonte. Não é uma lei do tirano, ou seja, daquele que estabelece a regulação das leis na cidade. Não, isso é uma lei dele. É isso que o tipifica, é isso que o distingue. É uma lei dele que repercute sobre Antígona, mas também sobre Hémon, noivo de Antígona, que passa a ser condenado à morte, ao mesmo tempo em que ele é filho de Creonte. E o coro também precisa ser incluído porque, afinal de contas, não existe possibilidade de articulação dos efeitos do teatro clássico sem o coro. E não existe essa possibilidade por quê? Exatamente porque é no coro que nós vamos recolher isso que Lacan chama a opinião comum, a prudência, a temperança. Então, o coro é o povo. O povo com as suas diferentes exortações para que Antígona tenha calma. O coro que se compadece dela. O coro que chama atenção. Então, o coro traz essa dimensão dos sentimentos dos espectadores. Nós não podemos perder de vista por quê? Porque eu penso que, a partir do Lacan, o teatro não pode ficar reduzido ao texto. Isso é diferente em relação a Freud. Freud não fazia questão, por exemplo, eu não tenho lembrança de Freud ter falado de algum tipo de encenação da peça de Édipo Rei. Ele fala, assim, do texto da peça de Édipo Rei. E isso faz uma diferença bem significativa, por quê? Porque tomar o teatro como texto representado por atores é indicar a questão que está presente para o teatro pela psicanálise. O teatro está presente na sua importância de texto, mas também se encontra presente na sua importância de texto representado muito além do que o texto escrito. É claro que um não existe sem o outro. Mas por que eu faço essa insistência?
Faço essa insistência porque o teatro, ele nos sensibiliza porque ele nos comove, ele investe nesses dois objetos, que são o objeto olhar e o objeto voz, que são exatamente os objetos da pulsão invocante e escópica que foram destacados pelo Lacan. Quando você vai ao teatro, você se comove com a presença, tem alguém ali diante de você, diferente de você ter uma imagem, como você tem no cinema. É claro que a imagem tem um poder de sensibilização, mas é diferente quando nós temos uma presença. Principalmente em se tratando de manifestação artística. Não dá para pensar os efeitos de uma instalação se vocês veem um filme sobre ela. Bem, dessa maneira é que, ao considerar o teatro, principalmente o teatro clássico, o teatro que está nessa peça, presente nessa peça de Antígona, eu vou me reportar a uma cena, que é exatamente a cena em que Émon entra no palácio para falar com o pai, depois de ter tomado conhecimento do decreto que ele estabeleceu. Então, espera-se que Émon, como noivo de Antígona, esteja se dirigindo apressadamente ao palácio exatamente para tomar satisfação com o pai. Mas nós vamos ver que não é bem disso que se trata, e aí começa a se articular a resposta para aquilo que vai mais tarde acontecer dentro da caverna. A primeira fala de Émon para o pai é a seguinte: Pai, sou teu, teus úteis conselhos me traçam o caminho, devo segui-los. Nenhum casamento me estará acima do teu sábio governo. Alguns estudiosos notaram que chega a ser impressionante que Antígona não pronuncie o nome de Émon, seu noivo. E Émon não se refira a Antígona como sua noiva, quando ele, depois de mais algumas estrofes, vai adiante interpelar o pai sobre o decreto. Mas notem, ele vai interpelar o pai a partir do quê? Vai questionar o pai de que maneira? Ele vai questionar o pai através de argumentos baseados na democracia, que começa a surgir exatamente nesse momento, século V a.C., na Grécia. E os argumentos que ele vai usar é com o objetivo de que o pai tenha prudência, porque, afinal de contas, um soberano só pode agir guiado por aquilo que o povo fala de forma reservada, porque tem medo de expressar ele soberano. Então, ele, filho de Creonte, vem trazer a verdade que o povo está dizendo. E a verdade que o povo está dizendo é o quê? Ser contrário a esse decreto estabelecido pelo tirano. Então, o que essa primeira aparição, o que essa primeira cena nos revela?
que não é por acaso que os estudiosos ficaram impressionados ao constatar que tanto não existia a presença do Émon na fala de Antígona, quanto não havia presença de Antígona como noiva na fala do Émon. Isso revela o quê? Isso revela uma posição do homem em relação ao pai. Por quê? Porque é um homem que, por exemplo, não pode se apresentar ao pai através da escolha e da importância que ele realizou ao eleger uma mulher, seja para amar, seja para desejar. Por isso que essa primeira fala do Émon é significativa, porque a primeira frase é: Pai, sou teu. E em seguida ele vai dizer: nenhum caminho, nenhum casamento me estará acima do teu sábio governo. Bem, essa posição de um homem que não pode dar sustentação à escolha de uma mulher diante do pai, ou seja, diante do outro, é um homem que não pode, não tem condições de sustentar a sua posição como homem. E a sua posição como homem significa poder fazer uma escolha de objeto. Como ser sexuado. E aqui não vou entrar em nenhuma discussão se ele quisesse escolher um outro homem. A problemática se manteria a mesma, porque não podendo mostrar diante do outro, não podendo sustentar diante do pai a sua escolha de objeto, significa que esse sujeito não pode sustentar, não consegue dar sustentação a uma posição sexual a partir de onde ele se conta na castração. É só dessa forma, é só através desses caminhos que se pode entender o que acontece dentro da caverna. Por que Émon não pode assassinar o pai? Émon não pode assassinar o pai porque assassinar o pai é assassinar a ele mesmo. Porque o pai é a sustentação dele. Se ele assassina o pai, no real, vai lá e atravessa a espada, ele não tem mais como se manter na vida. A morte dele também estaria decretada, porque diante daquele ser, ele não tinha existência. Então, qual é a saída de Émon? É uma saída covarde, é um suicídio covarde. E é um suicídio covarde porque ele opta em deixar o pai tirano vivo e retira a sua própria vida. Ele prefere retirar a sua própria vida e deixar o pai tirano vivo. Então ele peca em termos da posição sexual e peca em termos da relação política, que prefere deixar um tirano no poder. Pois bem, indicar o problema, eu penso que ele seja indicável da forma como eu estou mostrando, mas a questão é, como é que se trata disso? Como é que se faz para que um sujeito sustente a sua voz diante do pai e possa sustentar diante dele a sua escolha de objeto, tanto quanto a sua posição sexual, seu desejo sexual?
isso significa, em primeiro lugar, né? Isso envolve um circuito, refazer um circuito com o outro. Refazer um circuito com o outro por quê? Porque é necessário dar uma série de voltas que correspondem às voltas que um sujeito dá numa análise, tanto quanto as voltas marcadas por corte que ele vai dar no toro, de forma que ele possa articular o interior com o exterior, ou seja, a questão que o habita simbolicamente. Então é preciso que ele possa, em primeiro lugar, deixar de ser filho. Só deixando de ser filho é que ele pode verdadeiramente escolher uma mulher. Escolher uma mulher. Mas o fato dele escolher uma mulher, não se apresse. Não significa que ele já esteja à altura de sustentar as escolhas dele diante do outro. Isso não acontece ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu estou me referindo aqui à escolha de um objeto sexual realizada de uma forma autêntica, marcada por verdade. Isso significa que o objeto a ser escolhido, pelo menos naquilo que é a nossa orientação que vem de Freud, é um objeto que, a princípio, não vai estabelecer correspondência ao desejo dos pais. Poderá manter ou não. Poderá manter ou não, porque dependendo do tipo de aposta que o sujeito fez na escolha do objeto sexual, ou seja, na separação que ele estabeleceu com o outro para realizar uma escolha autêntica, ele tem sempre duas alternativas. Ele pode escolher em conformidade ao que ele supõe que os pais gostariam que ele escolhesse. É aquela nora dos deuses, por exemplo, que algumas mães consideram, que veio sob encomenda, tanto quanto um sogro e um genro maravilhosos. Entenda, eu não estou dizendo que não possam acontecer boas relações interfamiliares, que eu estou colocando uma questão anterior, que eu estou colocando de que, se não há escolha de objeto, não existe possibilidade de luto. Isso é Lacan no Seminário 6. Escolha de objeto. Para fazer escolha de objeto, é necessário ter feito um luto do desejo do outro. E esse luto do desejo do outro significa escolher separado das identificações que me constituíram como ser de desejo. Só que, para eu realizar uma escolha dessa, são várias voltas, são vários tempos. Isso não acontece num único tempo, isso não acontece numa única escolha. Por isso que eu posso escolher alguém em conformidade ao desejo do outro e, num momento mais adiante, escolher em conformidade àquilo que verdadeiramente eu desejo, inclusive podendo haver a mudança da orientação sexual. Bem, eu insisto nisso porque eu penso que a questão colocada para Emmon, né, que não foi resolvida por ele, porque ele teve esse suicídio covarde, é que essa questão deixa para ser articulada de qual é a natureza, né, quais são as vias de articulação
desse ato que não pode ser pensado em um único tempo, não pode ser pensado apenas no tempo da escolha do objeto, no sentido da escolha de objeto diferenciada que se dá para qualquer um de nós a partir da incidência da castração. Por que não pode ser? Não pode ser porque o ponto terminal não pode ser os efeitos que a castração determina. Por quê? Porque os efeitos que a castração determina como angústia promove, suscita o advento do sentido para tamponá-la. Consequentemente, eu posso fazer escolhas marcadas pela castração, mas manter nessa escolha a conservação de um fantasma. Mas que, para que possa haver uma escolha que possa se afastar dessa questão que Emon traz para nós, né, de se acovardar diante do Pai, ele seria o exemplo extremo desse acovardamento, né? O que está em jogo para um sujeito quando ele vai realizar esse ato de escolha diferenciada no sentido de atravessamento das condições que o constituíram, o que está em jogo não é propriamente a castração, o que está em jogo é a reinvenção. E a reinvenção, não pensem que isso significa inventar a roda outra vez. Não, a reinvenção, ela tem, no meu entender, duas incidências para o ser de desejo. Na verdade, se a gente quiser ser rigoroso, três incidências. Ao mesmo tempo em que eu realizo uma escolha diferenciada em conformidade com uma escolha causada pelo meu desejo, uma vez que eu vou nessa direção, eu também se abre para mim a possibilidade de que essa escolha participe de uma reinvenção que essa experiência de escolha diferenciada abriu para mim. Então, isso significa o quê? Isso significa que eu vou fazer ao mesmo tempo uma escolha de objeto diferenciada, mas qual vai ser o termo? O que vai distinguir essa diferença? O que vai distinguir essa diferença é que ela não está mais sustentada somente na relação com a escolha de objeto, tal como vem marcada pelo desejo do outro, ou seja, na referência de escolha amorosa e escolha sexual. Então, não é apenas um parceiro ou uma parceira diferenciada que está em jogo. Mais além do que isso, se coloca também uma escolha diferenciada para o sujeito em termos de presença diferenciada na sua vida, a partir daquilo que ele realiza na sua vida, a partir da forma pela qual ele goza na sua vida. Se nós nos detivéssemos a centrar o avanço da experiência de uma análise, segundo as indicações deixadas por Freud pela referência da castração, aquilo que um sujeito obteria de maior benefício seria poder realizar escolhas de objeto que estariam marcadas
por um afastamento do investimento incestuoso, seja no homem, seja na mulher. Mas o que eu estou dizendo isso é verdade, a castração afeta nesse nível, ainda que não seja um antídoto integral. Por quê? Exatamente porque o sujeito pode acreditar que está escolhendo um objeto diferente até ele vir a se revelar o mesmo. Mas digamos que existe uma escolha exitosa, que o sujeito tenha se beneficiado desses efeitos da castração e bancado uma escolha que a gente chama de própria. Qual é o outro termo de incidência que a diferença promove para cada um de nós? Aqui se trata da incidência da diferença da castração a título da escolha de objeto. Mas não vamos nos esquecer que a escolha de objeto é precedida pelas identificações. Então, também são as identificações que marcaram o meu modo de ser, os laços que eu estabeleço com os meus próximos que irão ser afetados. E não somente o objeto que foi escolhido como objeto amoroso e de investimento sexual, mas também essa maneira pela qual eu estou presente na minha vida, extraindo dela satisfações devido à constituição de laços inéditos. Mas esses laços são inéditos porque eles são inéditos exatamente porque, se é possível fazer a mudança da escolha de objeto, é possível também alterar, não é dissolver, é alterar os efeitos da identificação. Eu não deixo de ser filho de fulano e de cicrano, mas o meu estilo de vida não se confunde, não se referencia mais com o deles. E isso são efeitos reais que a experiência de uma análise pode promover e que eu acredito que é nesse nível que nós tenhamos de considerar, diferentemente de Freud, um determinado tipo de condição, de consequência, melhor dizendo, da pulsão invocante, como elemento. Eu só vou levar adiante isso num próximo encontro, mas vou deixar antecipado hoje aqui pelo que eu estou trazendo, né? É porque se é possível dar sustentação à existência de cada um sem manter como polo decisivo a escolha de objeto, isso significa que a referenciação de uma existência pode vir marcada pela sustentação desse estilo de existência pela voz. A voz é um dos elementos que dá sustentação à existência. Ela dá sustentação à existência tanto na nossa constituição, por aquilo que eu mencionei no início, ou seja, ingresso do sujeito no circuito com o outro, quanto ela vai também estar presente naquilo que se produz como efeito de uma análise. Por quê? Porque é pela voz, é pelo circuito das diferentes transformações que se dão em função das diferenças nas identificações que o sujeito vai se fazer escutar de outro lugar na existência dele. É isso que eu tinha para falar hoje para vocês, e agora eu gostaria de escutar de vocês o
que isso parece a vocês? Se acompanham o que eu estou dizendo? Se o percurso ficou claro? Bom, para mim, minha primeira vez aqui, eu achei muito excelente a exposição e extremamente clínico, né? Eu gostaria de tentar construir duas questões, uma mais simples e uma, acho que um pouco mais articulada, que é a primeira, quando você diz no começo, né? Cada um de nós é constituído por uma condição de surdez e cegueira. Para você, isso se aproxima, dialoga com o que o Lacan chama de paixão da ignorância? Eu gostaria de ouvir, enfim, como é que você articularia isso. E a segunda questão, fiquei pensando, né, quando você faz a pergunta, como se faz para que um sujeito sustente a sua voz diante de um pai, né? Algo assim, e sustentar a sua escolha de objeto. E fico pensando aí na articulação que você insinuou, e acho que achei que você fosse falar mais disso, da modulação da voz, né, do tom de voz que o analista pode empregar nas suas intervenções. E estou até fazendo uma associação aqui com aquele texto, alguns dos trabalhos do Vives, onde ele faz aquela comparação se o analista não operaria como fazendo um contracanto, né? A potência da voz encantadora das sereias, né? Uma voz que promovesse uma separação, né? O que convocasse, o sujeito na sua dimensão desejante. Você chegou a pensar em alguma coisa que se articularia por aí? Quer dizer, uma voz isso, que tem a ver com esse efeito de descolamento? Me pergunto até se a reinvenção não teria a ver, né? Se a reinvenção também não passa aí pelo que o analista participa, né? Com a voz. O que você diria? Olha, eu prefiro deixar a reinvenção para mais adiante, porque, segundo eu penso, não estaria necessariamente presente na sua pergunta. Vou responder a primeira, paixão da ignorância, ou a ignorância como paixão, né? Foi colocada pelo Lacan desde o Seminário 1. E sim, sem dúvida, existe uma forma de ilustração da ignorância que é tanto a manifestação da surdez quanto da cegueira. Principalmente quando a gente reconhece desde Freud que a cegueira no nosso campo de experiência é uma cegueira fundamentalmente marcada pelos efeitos do inconsciente. Daí a importância do texto dele sobre as cegueiras histéricas. O sujeito fica cego, mas, segundo ele, no inconsciente ele vê. Ou seja, a questão se mantém recalcada, ou seja, ensurdecida para ele. Ele se mantém ensurdecido para a questão, na medida em que ele não tem acesso a ela. Então, nesse sentido, você tem presença da ignorância, mas a ignorância aí, para que ela se constitua como uma paixão, né, precisa haver de fato uma devoção a essa cegueira e a essa surdez. Caso contrário, não se entende por que Lacan falou de paixão da ignorância. Mas é preciso considerar também que Lacan falou de paixão não somente como a ignorância, não somente como paixão, mas ele também falou da ignorância douta. E a ignorância douta tem a ver com uma condição que seria própria ao analista, que mais ou menos seguiria a orientação freudiana de pensar cada caso como se fosse um caso, ou em termos daquilo que o Alain traz, é de poder estar aberto para o elemento surpresa, tanto quanto o Jean-Michel.
Mas eu suponho assim que essa ideia do Jean-Michel, né, de que vão havendo formas de libertação, vamos dizer assim, da voz. Eu sou solidário, só que eu acho que colocada dessa maneira causa uma, no meu entender, causa assim um pouco de redução em relação às dificuldades que a gente encontra para causar esse tipo de efeito. Os sintomas, às vezes, eles têm uma dureza e uma fixidez, cada vez mais eu me dou conta disso, né? Que às vezes você tem que, como dizia o Lacan lá no texto da direção do tratamento, às vezes é melhor você perder uma batalha, mas não perder a guerra. Porque tem batalhas que você perde, você pega numa consistência que não tem mais como. Então você... E às vezes eu penso que a gente, quando usa essa ideia, como você trouxe, que é legítimo, é verdadeiro o que você está dizendo, não é? Eu sei que o Jean-Michel apresenta isso, mas eu acho que tem uma rudeza da prática, né? E principalmente à luz daquilo que eu escrevi sobre o discurso da estupidez, existem sujeitos que verdadeiramente, mesmo depois de nos procurarem, não estão interessados nem um pouco de escutar nada. Aliás, quando começam a escutar, às vezes dá um curto-circuito que não desiste, prefere se entupir de medicação. Esse é o meu ponto de vista. Joia, obrigado. E pensando naquilo que você falou no início, Mauro, sobre a questão da dívida e da culpa, que na verdade já tinha mencionado com você, né? A diferença entre assim a culpa, o sacrifício e a dívida, e como que a gente pode entender isso em diferentes momentos da análise, assim. Como que o analista pode conduzir esses momentos, como ele conduz esse momento, até pensando pela questão que você tinha dito do grito e tudo mais, fiquei pensando nisso. Se tem uma experiência que o Emo, que eu trouxe hoje, procura retirar da vida dele, é a culpa. Porque para viver a culpa, ele precisaria apresentar a Antígona como objeto de desejo para ele, né? Que ele, vamos dizer assim, que ele teria vacilado, mas ele não poderia ter deixado de falar dela. No que ele evita de falar dela, ele evita qualquer possibilidade de ser associado a ela pelo pai e, consequentemente, viver uma culpa diante do pai. Por ter, por exemplo, eu não cheguei a trazer porque eu queria abordar mais tempo com vocês, mas existem 4 argumentos que alguns estudiosos retiraram na peça do Sófocles em relação, seriam os 4 argumentos ilustrativos da posição do Émon em relação ao pai. É que entre os dois havia um determinado tipo de relação onde o pai, desde o início, lembra Émon. Você pegando a peça, você vai poder ver isso. Desde o início, o Creonte lembra a Émon que ele é filho.
E os filhos devem obedecer os pais, e quando ele começa a notar que o Aemon não se revolta de saída, ele começa a mostrar a importância dos filhos fazerem um bom casamento, que é o segundo argumento do pai. O terceiro argumento do pai é que esse bom casamento não seja feito com uma geração de proscritos, como Antígona. Ele não chega a mencionar Antígona, mas ele fala de geração de amaldiçoados. E exalta a importância, como quarto termo, do Aemon obedecer aos pais. Ter o princípio de obediência aos pais. Esses 4 elementos, eles colocam 4 condições, no meu entender, né, que são decisivas no sentido de um tratamento, que estão colocadas para um sujeito poder se haver com o desejo dele. Em primeiro lugar, tem a ver com poder desobedecer os pais. E poder desobedecer os pais significa poder entender o que é a chamada crise da adolescência na espécie falante. Porque é um momento onde vai se dar a possibilidade de escolhas sexuais, e as identificações pelas quais os sujeitos foram marcados vão revelar o seu completo fracasso para ele se sustentar na relação com seus próximos a partir dessas mesmas identificações. Então, ele vai se revoltar com os pais exatamente porque esses pais não vão estar à altura de garantir para ele uma posição eficiente na relação com seus próximos, seja a título de amor, seja a título de desejo. E qualquer coisa que é sugerida, orientada, é sempre considerado de forma desqualificatória. Porque essa forma desqualificatória, ainda que seja injusta, proferida por alguns adolescentes, mas ela não deixa de ecoar essa impossibilidade de haver simetria entre essas conjunções desejantes. Não tem simetria. O que constituiu, ainda que o que constituiu um veio do outro, mas esse outro que se constituiu por essas identificações primeira, não é por causa disso que ele é igual a seu pai ou igual a sua mãe. Então, essa condenação, essa crítica, ela não deixa sempre de indicar esse tipo de verdade. Que a identificação, e aí está o tema que eu e o Ludu estamos explorando, a identificação, ela somente quando ela se cristaliza que ela ganha o título de identidade. Mas as identificações, elas não são necessariamente fonte de todas as cristalizações. Elas são fundamentalmente condições que te permitem fazer escolhas em relação ao amor e ao desejo. Mas o problema delas é que elas não trazem garantia. Daí a importância da crise, da revolta do adolescente. Mas quando você se aventura nessa direção, então primeira questão colocada para o Aemon, sim, é preciso desobedecer os pais. Coisa que ele não contesta no discurso do pai. Segunda questão, um filho não pode não se apresentar como um sujeito que não tem escolha sexual e amorosa colocada em primeiro lugar antes do amor pelo pai. É preciso que a escolha amorosa e sexual possa ser exatamente o termo de separação com o pai ou de separação com o outro. Se a gente quiser ser rigoroso. Se a gente quiser ser rigoroso, o que separa são
as escolhas diferenciadas que foram franqueadas pelas identificações constitutivas. Então, ele não pode deixar de se apresentar que não seja à luz disso. No caso de Aemon, por exemplo, ele não pode deixar de se apresentar, não poderia deixar de se apresentar diante do seu pai, privilegiando o respeito a ele, a obediência a ele. Ele se priva de se sustentar, de se afirmar como homem no sentido extenso, ou seja, que investe no desejo tanto quanto no amor. Mas ao não fazer isso, do que ele se livra? Ele se livra de ser culpado. Por quê? Porque ele não escolhe. Ele escolhe amar o pai. E isso não é uma escolha. Isso é uma demanda do pai. Que, aliás, o pai apresenta isso desde quando essa cena vem na peça. E Aemon começa falando exatamente do amor dele pelo pai. Existe amor pelo pai no sentido de amor pelo outro que nos constituiu? Sem dúvida alguma. Aliás, isso é um dos bons índices de que o sujeito possa viver relações não somente marcadas pelo ódio. Que ele tenha a experiência de ter sido amado, por exemplo. Mas ser amado não significa ser obediente e estar privado de qualquer escolha diferenciada. Então, quando eu me privo disso, é exatamente porque eu não quero fazer escolha. E eu não quero fazer escolha para não aparecer como homem diante dos meus pais. Sim ou não, um dos grandes problemas para muitos analisantes é fazer escolhas decididas e ter que abandonar o gozo masturbatório. Isso não é tão infrequente assim. Fazer escolhas bem parciais, bem precárias e ter a sua maior satisfação com os gozos masturbatórios. E adiar o tanto quanto possível uma escolha de caráter mais autêntico e realizá-la somente depois que a própria família começar a pressionar. E aí, você não vai casar? Coisas do gênero. Então, eu acho que a questão que o Aemon traz, ela traz uma questão muito importante, porque nesse tipo de escolha que eu estou falando, de escolha de objeto, né, eu posso escolher um objeto que não é necessariamente uma pessoa, mas um estilo de vida, por exemplo. Então, isso, a saída da psicanálise não é necessariamente constituir uma outra família. Seria simplesmente desastroso se a experiência de uma análise se reduzisse a isso. Mas para aqueles que decidem fazer uma família, é fundamental que a experiência de uma análise permita que eles façam uma escolha de acordo com as suas próprias escolhas, que, por sua vez, haverão de ser diferentes daquela dos seus pais. E isso, como psicanalista, nós sabemos que quando o sujeito evita de entrar nessa direção, ele tem consequências que vão para além da culpa. Vão para além da culpa por quê? Porque aí envolve exatamente a experiência do sacrifício. Ele paga alguma coisa ao outro, assim. Porque a experiência do sacrifício, o estudo sobre o sacrifício, né, tal como foi realizado na antropologia, é sempre o sujeito doa alguma coisa para o Deus.
E o sujeito também, na sua experiência, ele entrega alguma coisa para o outro quando ele não escolhe em conformidade com escolhas autênticas. E ele vai pagar por isso. Ele vai pagar por isso através do sacrifício. Sacrifício do quê? No seu corpo. Nas suas noites de insônia, nas suas condições de se ver engordando quando quer emagrecer, na sua condição de mau humor quando acorda de manhã e não sabe nunca explicar porquê, nas dores de cabeça inteiramente sem sentido que aparecem no meio do seu dia e tantas outras coisas mais. Gabriel, você está com a cara do Gabriel pensador, assim, ó. Diga aí, não pensa só não, fala. Pensando aqui. Ô, Mário, brigadão pelo seminário, viu? Eu queria perguntar uma coisa que você falou rapidinho, sobre o Lacan e o teatro. Você falou que ele dá muito mais enfoque no teatro no aspecto total e não só no texto. Isso com certeza, viu, Gabriel? Ainda que, evidentemente, ele se valha no seminário das questões que estão presentes no texto. Mas se você lembrar do seminário 6, por exemplo, ele chega a falar de alguns atores que se notabilizaram pela encenação do papel de Hamlet na Inglaterra. E ele fala que o Hamlet do fulano de tal não é o mesmo Hamlet do fulano de tal. A mesma coisa se aplica a Antígona, quando você vê tanto a peça quanto o filme. Mas por que isso? Porque o teatro, além de mobilizar pela condição da presença sob a forma de erogeneização do olhar e da voz, o teatro também abre a possibilidade de que você viva nele por via disso, você viva nele a condição de divisão do sujeito. E essa divisão do sujeito, ela vem sob a forma de você, por exemplo, não sei se você estava na última apresentação que eu fiz sobre Antígona, mas eu lembrei que Lacan, no seminário do ato analítico, ele coloca o sujeito entre o espectador e o coro. O sujeito está entre. Eu falei antes que no teatro grego, no coro, nós temos o espectador, os sentimentos mais corriqueiros, os motivos de prudência, o pedido do coro, dos anciãos, pedindo para Antígona se acalmar. Para o Lacan, ele encara isso diferente por quê? Porque se o teatro pensou na possibilidade de incluir desde o século V a.C. os espectadores no coro, é porque aquele que assiste é aquele que vai dar a sanção de verdade ao texto. O texto não é sem o público, que, por sua vez, é a concepção de muitos artistas. A obra só se conclui no momento em que ela é exposta ao público. Porque o que vai adiantar a obra sendo olhada só pelo artista? Se Lacan percebeu a importância do teatro ter nascido
na Grécia, incluindo esse lugar para os espectadores, é porque ele reconheceu exatamente isso que eu estou falando. O texto teatral só se sustenta na medida em que mobiliza aqueles que assistem. Mas aqueles que assistem são mobilizados onde? Não através do que é dito por via do que eles escutam do texto do que é falado, mas sim daquilo que do texto que é falado mobiliza eles num outro lugar, numa outra cena, que não é a cena que está sendo vista, mas é a cena inconsciente de cada um deles. Aliás, é a primeira vez que eu explico isso assim, viu, Gabriel? Mais alguém quer perguntar? Mauro. Cadê você? Eu estou aqui. Lucinda. Estou aqui. Ah, Lucinda, tá aí. Estou aqui. Eu estou trazendo uma coisa aqui que você mencionou na última aula. Eu não sei se eu estou adiantando, porque às vezes eu vejo você fala que vai discutir alguma coisa no futuro, você tem a sua ordem, eu respeito isso. Mas na última aula você falou de a relação entre a entrada do paciente na análise e da passagem da cadeira para o divã. Porque ficou na minha eu já ouvi, já li sobre isso, mas com experiência como analista de pacientes meus no passado, às vezes não acontece tanto assim, às vezes até o paciente primeira sessão vai direto, já aconteceu, vai direto para o divã. E eu não sei se está na hora de falar disso ou se guardar para outra posição mais tarde, mas só que você falou que ia mencionar, queria saber da aula passada. Podemos falar assim. É sempre uma questão esse momento, né? Até porque ele pode ser, como você bem disse, antecipado pelo analisante. Ele entra e deita. Eu, por exemplo, já tive essa experiência e nunca mandei se levantar. Tem analistas que preferem que o sujeito levante e sente. Mas vamos considerar a experiência mais habitual, que é a mais frequente, inclusive, hoje em dia, né? Menos divã e mais poltrona. É o que se verifica. O momento ao divã é sempre o momento em que esse circuito que é agenciado pela pulsão escópica, ele sofre uma fratura. Então, aquele que está diante de você, falando com você, investindo pelo olhar libidinalmente em você, seja investindo procurando os seus próprios olhos, seja investindo evitando o seu olhar, num determinado momento aquilo se quebra. Mas aquilo se quebra como? Aquilo se quebra não na insistência do olhar, não na evitação do olhar, mas do comparecimento aí, nesse circuito do olhar, de uma outra cena. Essa outra cena, ela vem como? Ela vem sobre a forma de voz, ou seja, ela vem sustentando palavras que vão fazer com que o sujeito tenha que introduzir nesse circuito do olhar um elemento novo. Por exemplo,
Ontem sonhei com você. Eu hoje queria começar te dizendo que... começar te falando do por que verdadeiramente eu vim aqui. E também queria te dizer assim que eu estou aqui obrigado, sabe como é? Que eu não fui com a tua cara desde o início. Ou que o preço que você me falou eu achei um absurdo. Ou você até então, eu estou vindo e você não me fala nada de dinheiro. O sujeito entra. Até então, ele procurava se fazer ver em função de uma história que ele se contava dirigindo a você. Esses momentos são momentos de corte do olhar. E por que é o momento de passagem ao divã? Exatamente porque é o momento onde existe uma queda. Houve uma queda do circuito do olhar, houve uma interrupção. E ali entrou em cena o sujeito. Mas um sujeito que não é mais aquele que estava contando para você da forma como ele estava se contando. Ele agora começa a se contar em função de algo que ele não fazia questão de, para contar, te ver, te olhar. É assim que eu entendo. Isso pode acontecer nos primeiros momentos e pode acontecer muito, 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 muito tarde. Ou não acontecer. Ou não acontecer aqui é bastante frequente. Ou também tenho essa experiência. Aconteceu, mas a pessoa não quis ir para o divã. Por quê? Porque ali se trata de uma patologia, de um determinado tipo de conflitividade que, para dar continuidade a esse elemento novo que entrou, é importante ter algum tipo de asseguramento pelo teu olhar. O sujeito se sustente naquilo, mas aí são situações de maior gravidade, né? Luducci já tinha percebido esse negócio do Emon e da democracia? Isso eu li numa mulher que chama Karen Rosenfield, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não tinha, Mauro. Interessante, né? Eu acho que tem uma questão aí que você coloca, né, da democracia como desobediência. O que é mais uma pista para a gente poder repensar a questão da política a partir da psicanálise, né? Porque na psicanálise tem, assim, se a gente for pensar como o problema da democracia e do Estado foi pensado a partir das identificações com o pai, como sendo um modelo da democracia, né? Isso é assim, uma indicação interessante para repensar o problema, né? Porque essas teorias, acho que não são teorias, né? Essas primeiras colocações dos analistas ou incursões dos analistas na política, elas sempre me soaram meio frágeis, né? Assim, meio apressadas. Mas o que me chama... Fala. Não, é que eu queria pegar esse gancho que você está falando, né? Juntando com essa questão da clínica, né? Da percepção das identificações ao longo de uma análise, porque eu acho que tem esses efeitos, a gente percebendo como as relações de amizade, por exemplo, vão se constituindo na vida de um analisante, né?
e vão se desfazendo também. Não é raro a gente perceber mudanças dos amigos, mudanças das comunidades das quais participa. E eu sempre penso naquela frase do Lacan do autorizar-se de si mesmo e de alguns outros, né? Porque é muito comum essa ideia de um certo esvaziamento, né? De que muitas relações vão virando algumas relações. E essas algumas relações, elas ganham uma outra característica, né? Assim, elas ganham um outro lugar na vida desses sujeitos. Sim, certamente. Aliás, você tocou em 2 pontos. O primeiro é esse que você tocou por último, porque eu, inclusive, tinha pensado em falar hoje nessa condição de poder mudar a forma de comparecimento das identificações constitutivas. Eu ia falar da autorização. Porque a autorização se destaca nela o autor, né? O sujeito é autor de alguma coisa, ele é autor de um ato. Mas é um ato que ele não programa. Exatamente porque ele muda a relação com as identificações a partir dos efeitos da castração nele, que afetam primeiramente as escolhas de objeto, que vai haver possibilidade dele se tornar um autor. Mas um autor aí é alguém que tem essa autoria que eu chamei de reinvenção, né? Que é uma outra versão, né, das identificações que te constituem. Por isso que não se trata propriamente de reinventar a roda, e tampouco é o que eu penso, né? O problema do significante novo, que Lacan chegou a mencionar, não chega a ser uma palavra inteiramente diferente, né? Mas pode ser uma palavra que a gente se aproxima do sentido dela em função dos efeitos de sublimação que estão em jogo nessas identificações constitutivas, e que foi muito bem notado pelo Lacan quando dá aquele exemplo da caixa de fósforo. É a caixa de fósforo que não é mais a caixa de fósforo. É o fulano, mas aquele fulano é daquela família, mas assim, é aquelas pessoas que às vezes se distinguem de tal forma que a gente pergunta assim: mas você é filho mesmo aqui dessa mãe, desse pai? Como é que você sobreviveu aqui? Isso por um lado, né? Que é uma das coisas que vai ficar para o próximo encontro, inclusive trabalhar a extensão dessa frase. Eu não quis entrar hoje, que eu teria que articular muito o problema da sublimação em cima da autoria, porque existe, né? O autor ele é um ser que sublima, não no sentido da sublimação freudiana, mas no sentido da sublimação de introduzir um elemento de real que transforma inteiramente o objeto referenciado. Mas a coisa que eu estava falando da democracia, que me chamou, essa mulher escreveu um livro que se chama Antígona, de Sófocles a Hölderlin. E ela chama atenção para o fato de que, ao invés de se apresentar como homem diante do pai, ele utiliza de argumentos da democracia. Então, isso é interessante também por quê? Porque não só ele é esse que vai trazer aquilo que estava sendo falado na surdina
que o monarca, o tirano, não escutava e que mostra bem, portanto, o distanciamento dos homens do poder do povo. Mas, por outro lado, a democracia também tem, nesse exemplo, uma forma de revelar o quanto ela pode servir de acobertamento para a ética, para a dignidade. Isso é uma verdade que, no meu entender, se mantém presente nos dias de hoje a todo vapor. Mauro, eu acho que justamente aí está o ponto crucial da coisa, não é? Porque ele não enfrenta o pai, ele revela. Aliás, aquelas primeiras frases, pai, sou teu, não é? Os conselhos úteis constituem a minha diretriz, etc. Ele, como a Catherine Rosenfield coloca muito bem, como você também colocou muito bem, ele traz à discussão os argumentos de democracia. Quer dizer, ele tenta chamar Creonte à razão. Ele tenta chamar Creonte à razão, mas ele não enfrenta Creonte. E isso se demite enquanto sujeito do desejo. E ele não vai, e ele não conseguirá enfrentar, inclusive no momento final. Quando a espada que ele dirigiria ao pai, ele volta contra si mesmo para concluir, não é? Quer dizer, é como se não houvesse propriamente um casal desejante implicado ali naqueles noivos. Hammond, pelo que parece, não coloca o seu desejo em lugar nenhum. E Antígona coloca o seu desejo no seu próprio ato. Aquele ato de transgressão em relação ao decreto de Creonte, na afirmação do rito, né, do sepultamento do seu irmão. E o Trajano Vieira, inclusive, tem uma leitura em que ele, a partir do dativo grego, ele vai inferir que o desejo de Antígona era propriamente um desejo incestuoso que tinha como objeto o seu irmão Polinices, e não o seu noivo Emo. Então, a gente vê ali justamente a destituição do desejo enquanto um casal. Quer dizer, mesmo quando Antígona se lastima de morrer sem ter vivido a alegria do casamento, ela não se lastima em relação ao Emo, é como se fosse um casamento em abstrato. Não é de um modo geral. Eu não me casei, mas eu não me casei com você, que é o objeto do meu desejo. Precisar de bastante empenho para casar com aquele bundão, né? É verdade. Você ia falar, Ludo? Vamos fechar. Eu ia pegar o gancho do que o Agostinho estava falando, porque pensando um pouco na discussão, né, dos tratamentos possíveis das vociferações, essa ideia de tentar chamar a razão pela argumentação, né, é justamente um exemplo do tipo de aporia quando a gente acha que a política se resume a uma questão argumentativa. Né? E aí a insistência que você coloca no seu livro, né, de como lidar com o discurso da estupidez. Né? Só o chamado à razão não resolve. Né? E que, eventualmente, esse tipo de chamado à razão, né, como argumentação, pode ser justamente essa destituição do desejo e não colocar alguma outra coisa em causa. Isso aí. Fechou legal, Ludo. Então, boa noite a vocês. Obrigado
pelo encontro, pela presença. Nos encontramos semana que vem. Essa semana tem seminário da Daniele teu, não tem, Nudu? Não, na próxima. Na próxima. Isso aí. Então, boa noite a todos.